Vem aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Uma palavra de Deus para a sua vida e no final ele vai orar por você. Olá, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que a abundante graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no teu coração. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo. E é com muita alegria que eu venho através desse canal do YouTube orar por você que perdeu um ente querido, você que está sofrendo com a perca de um parente, e eu quero orar por você, para que o Espírito Santo de Deus conforte o teu coração. Mas antes de orar por você, eu queria compartilhar uma palavra de Deus com você. Como se manter forte, pastor, ante a morte de um ente querido? Sabe, filho, a morte de um ente querido nunca é fácil de se lidar, não é mesmo? Ver um membro da família partir é uma fase que todos nós temos que atravessar. E realmente é um tempo difícil demais. Geralmente, só a pessoa que está vivendo sabe descrever a dor que se sente ao ver uma pessoa partindo. Sabe, filho, as tribulações dessa vida podem atingir a qualquer pessoa. Os mesmos mais excelentes servos de Deus não estão isentos de atravessar um destes momentos também. Nosso próprio mestre deixou isso registrado em João 16:33. Essas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, como pastor, nós podemos manter forte ante a morte de um ente querido. Primeiro de tudo, é importante saber que Deus jamais nos deixará, seja qual for a tribulação que atravessarmos. Lá no Salmo 23, verso 4 diz: Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe, filho, às vezes a morte de um ente querido chega de surpresa. E às vezes é mais esperada devido a um quadro de doença ou um outro motivo. Mas eu quero destacar que não somente no momento de morte de um ente querido, mas em todos os momentos de tribulação e adversidades da vida, podemos estar preparados. O próprio Senhor Jesus nos diz o segredo para isso. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. Ele é semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, a corrente batia veemente sobre aquela casa e não podia abalar, pois estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a casa sobre a terra, sem alicerce, na qual a corrente batia veemente, imediatamente desabou. E foi grande a ruína daquela casa. Lucas capítulo 6, verso 46 a 49. Quando não valorizamos a palavra do Senhor Jesus como deveríamos, momentos de tribulação poderão nos abalar grandemente. Os filhos de Deus precisam estudar a palavra, praticarem com a vida, a fim de estarem sempre preparados. Orar, ouvindo as palavras de Jesus e praticando ao Senhor de coração verdadeiro, torna pessoas mais fortes e sábias, que sabem, são bem instruídas para lidar com momentos difíceis na vida, através da fé em Jesus. Em 1 João, capítulo 5, verso 4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Repare que a pessoa que escuta as palavras do Senhor e se dispõe a recebê-las e a praticá-las é semelhante que, antes de construir a sua casa, cavou bem fundo numa rocha para ali firmar os alicerces dela. Portanto, para nos tornarmos pessoas fortes e sermos capazes de suportar sofrimento, como o difícil momento da perda de um ente querido, por exemplo, precisamos, durante a caminhada comum, cotidiana da nossa vida, sermos sinceros para com Deus, darmos ouvido às suas palavras
e nos comprometemos verdadeiramente em praticá-las. Sendo assim, quando nós retornamos ao texto, note que a tribulação e as dificuldades da vida vão chegar para todos, mas os alicerces vão permanecer. Mas como permanecer de pé, pastor, sem abalar? Foi aquele que comprometeu com a palavra. Se você ainda não tem uma palavra, você precisa ter no seu coração. Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, se atravessar o momento da morte de um ente querido é apenas um, já é muito triste e difícil. Imagina perder 10 de uma vez só, além de muitos bens. Foi isso que aconteceu com Jó. Jó perdeu tudo. Sabe, filho, você conhece a história. Ele era um exemplo claro de alguém que construiu uma casa cavando alicerces em uma rocha. Isto é, uma pessoa que conhecia e colocava a palavra em prática, constantemente e insistentemente. Logo, quando as tribulações atingiram a vida de Jó, ele teve força para continuar firme em sua postura de dedicação e amor a Deus. Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está me ouvindo nessa hora, que perdeu um ente querido, eu quero orar ao Senhor para que Ele conforte o seu coração, para que Ele te fortaleça, para que Ele limpe dos seus olhos toda lágrima e você seja fortalecido e renovado no Senhor. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, nessa hora, eu quero orar por todas as pessoas que me ouvem através desse canal do YouTube, que perderam entes queridos e que agora estão inconsoláveis. A dor da perca no seu coração está ferido. Mas eu oro ao Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador, que alcance essa pessoa agora, nessa hora, consolando o seu coração, tirando essa dor do peito, derramando o teu bálsamo, para que ela possa crer na palavra do Senhor. No Salmo 116, verso 15, ó Deus, diz que preciosa é a morte dos seus santos aos seus olhos, que ela possa crer que esse familiar, que esse ente querido está com o Senhor, e ele está muito melhor do que nós. Nós cremos na palavra do Senhor. Renova, Pai, o seu ânimo, renova a sua alegria, remove, ó Deus, todo o desânimo, toda a passividade, toda a incredulidade, que ele possa crer que coisas melhores acontecerão na sua vida. Um dia todos nós estaremos com o Senhor. Ó Espírito Santo, Riandalama, Ricalamanaias, Retalabassori Cantaralamas. Ó Deus Santo, conforta o coração desse homem, conforta o coração dessa jovem que perdeu seu ente querido. Nessa hora, Pai, eu oro ao Espírito Santo para que traga paz, para que cure essa ferida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu sou o pastor Paulo Messias e peço a você, se essa oração confortou seu coração, me ajude a divulgar para que mais e mais pessoas sejam consoladas no poder do Espírito Santo. Divulgue o nosso canal, dê um like e eu conto com você. Espero que tenha sido uma bênção na sua vida. Amém?